Boa noite, meu nome é Monique, eu sou de Seropédica, Rio de Janeiro, né? Eu denunciei uma violência doméstica e desde que eu denunciei uma violência doméstica, eu venho sofrendo, né? Um dos sofrimentos é que a minha filha está em um abrigo, né? Sem necessidade, e eu vou explicar no decorrer do vídeo sobre essa situação. O que aconteceu? Em setembro do ano passado eu denunciei uma violência doméstica e depois disso eu sofri coação. Para quem não sabe o que é coação, é quando a pessoa quer te obrigar a desistir de um processo e daí, né, viraram para mim a pessoa, né, e falou assim, olha, deixa isso pra... Eu falei que descobri através, eu falei que eu descobri que se eu deixasse o processo para lá, não iria dar em nada, e se eu continuasse iria dar. E daí a pessoa virou e falou assim, então deixa pra lá, então deixa pra lá, porque você sabe, estou imitando a voz da pessoa, tá, gente? Então deixa pra lá, então deixa pra lá, porque você sabe, né? Na justiça vence quem tem bons advogados. E aí, eu não deixando o processo pra lá, eu correndo atrás de justiça, né? O que aconteceu? Em novembro do ano passado, tentaram me incriminar, né? Tentaram me incriminar. E aí, depois disso, eu fiquei tentando resolver uma situação pertinente a essa incriminação. E o que decorreu disso tudo? Decorreu que eu tentando resolver essa situação de buscar justiça desse assunto de violência doméstica, retiraram a minha filha de mim erroneamente por conta de erros de outras pessoas. Minha filha se encontra nesse exato momento em um abrigo. Ontem ela fez 8 meses de vida, né? Ela não está comigo. Tá doendo muito. Eu estou à base de calmantes, porque a última vez que eu não tomei calmantes, eu tomei atitudes errôneas por conta do estresse, por conta de ficar sem a minha filha. Então, assim, isso não vem acontecendo de agora. Isso não vem acontecendo de agora. Na gestação, eu já sofri isso. Essa violência doméstica foi acarretada pelo genitor, o pai da minha filha, né? Então, o que acontece? Na gestação, eu já venho sofrendo com ele, da qual eu não contei na maternidade que eu tive a minha filha, na maternidade que eu tive a minha filha. Então, o que acontece? Ele saiu como bonzinho da história na maternidade que eu tive a minha filha, e simplesmente eu saí como a depressiva, como a problemática e etc. Sendo, gente, que não é bem assim, entendeu? Não é porque a pessoa fala alto, não é porque a pessoa fala rápido demais que a pessoa tem problema mental. Eu já sou comunicativa assim desde nova. Desde nova que eu sou assim, entendeu? E o que aconteceu na gravidez? Na gravidez, quando eu informei que eu estava grávida, né? Houve a rejeição por parte do pai, né? Ele não me ajudou a gestação inteira, não me ajudou. Eu passei diversas dificuldades, como, quer dizer, ele ajudou em situações que eu me implorava, forçava, ficava indo atrás, aí ele ajudava, tipo assim, muito difícil, entendeu? Muito dificilmente. E voltou a ajudar somente no final da gestação, voltou a se reaproximar no final da gestação, entendeu? Então foi assim. Aí o que aconteceu? Em uma dessas ajudas forçadas, simplesmente, ele virou pra mim e falou, quando eu tinha comprado a compra errada, porque eu pensei que ele ia comprar uma compra direito. Então eu comprei em grande quantidade, né, gente? E aí ele virou pra mim e falou, não era pra comprar isso tudo de leite e tal. Aí eu virei e falei, olha, eu preciso comprar legumes e frutas, eu preciso de dinheiro. Aí ele virou e falou, faz o seguinte, pega esse dinheiro do leite e do açúcar, que eu tinha comprado açúcar, e compra e troca a troco de frutas e legumes. Simplesmente isso que ele disse. Ele em nenhum momento falou, olha, você comprou errado, etc, acontece. Não, ele falou só isso. Pois bem, mas antes disso, não vem a outra questão. Eu estava sem trabalhar, passei fome na gestação, tá? E ele virou pra mim, e eu falando pra ele que eu estava passando fome, né? Porque ele não queria ajudar, disse que o policial disse pra ele não ajudar, que ele não iria ajudar. Detalhe, né? Ele virou e simplesmente e falou a seguinte frase, que eu tenho o áudio pra mostrar pra vocês depois, porque eu falo e provo. Ele falou a seguinte coisa, olha, eu descobri uma coisa que eu me senti confortável.
Eu descobri que na Somália, uma grávida, o médico me falou que na Somália uma grávida fica 7 dias sem comer e a criança nasce saudável. 7 dias. Então, fica tranquila, fica calma que vai dar tudo certo. E assim, eu vou ver uma forma de te auxiliar sem ser por Pix. Entendeu? Eu vou ver com a minha amiga, que não sei o quê, porque eu vou ver. E foi isso. Por que ele disse a parte do Pix? Porque ele estava tentando alegar que eu era dependente química. O resultado do toxicológico, deixando claro que eu não julgo, não tenho nada contra pessoas que, né, utilizam. E o que acontece? O toxicológico dando todo negativo, aí ele começou a alegar o quê? Que eu tinha problema mental. Pois é. Então, o que acontece? E não só isso, ele continuou alegando ainda que eu era dependente química, tá? Mesmo o exame toxicológico dando negativo. Aí, o que aconteceu? Depois disso tudo, a minha filha, a minha filha nasceu, eu deixei ele conviver e etc. E aí aconteceu, né, uma violência doméstica e etc. E o que aconteceu nisso tudo? Eu denunciei, fiz tudo certinho como manda a lei, tenho vídeo, tenho provas, tenho fotos, tenho gravações, tenho tudo que a justiça pede, gente, tudo. E eu correndo atrás de justiça para poder resolver uma dessas questões de violência doméstica, uma médica, né, ela fez um laudo totalmente mentiroso, totalmente, do qual eu tenho provas de que ela errou, tá bom? Eu também tenho provas, então não era pra minha filha estar em um abrigo e recolheram a minha filha. Minha filha está em um abrigo nesse exato momento. Ela só mama peito, ela não estava acostumada a comer comida ainda, ela estava iniciando a introdução alimentar, estava tudo um passo a passo. Eu tô sofrendo muito com isso, no momento eu não estou emotiva porque eu estou à base de calmantes, tá bom? Ah, mas ela está maquiada, está arrumada pro vídeo. Pois então, eu me arrumei mais cedo pra ir na psicóloga e pra resolver algumas coisas. E outra, eu não posso chegar mais em lugares aqui na minha cidade desarrumada, com olheira de maternidade. Sabe por quê? Porque o genitor, junto de outras pessoas, que eu não vou citar, foi falar em certos lugares que não é para me atender em delegacia, não é para me atender em outros lugares, porque eu tenho problema mental. Então, todo lugar que eu chego aqui para tomar medidas cabíveis judiciais, eles não fazem um boletim para registrar, como por exemplo, uma situação que também aconteceu violência, uma outra situação que ele causou violência doméstica, né? E eu não pude nem registrar, porque eu cheguei lá, o inspetor disse que não iria registrar o meu boletim de ocorrência. Não iria, entendeu? Por eu não ter provas. Então, o que acontece? Essas situações todas estão acontecendo desde que eu me mudei pra cá. Porque quando eu morava em Jacarepaguá, nenhuma dessas situações aconteciam. As pessoas sempre me respeitavam, sempre que eu ia resolver as coisas, eram tudo normal. Aí agora que eu estou morando aqui, aconteceram essas situações. Aonde eu vou, o meu relato é escrito errado. Aonde eu vou, o que eu digo é desentendido. Isso tudo depois que eu vim morar em Seropédica. Antes, estavam todo mundo em Jacarepaguá, nos lugares que eu ia, escrevendo tudo certo meu. Tudo certo. Então, assim, por exemplo, eu preciso de ajuda de vocês. Porque não tem só isso. Na gravidez, na porta da casa dele, implorando por ajuda gestacional, eu fui assaltada, roubaram 2 celulares meus. 2 celulares. Um S20 FE e um celular comum da Samsung. Eu acho que um A1 ou A10, uma coisa assim. Acho que foi o A10, que eu comprei de segunda mão, né, pra trabalhar com a questão da área da música e etc. E me furtaram os 2 celulares. Eu fui arrastada, grávida. Eu fui arrastada na porta dele. Eu estava lá gritando, implorando por auxílio gestacional. Eu fui arrastada grávida pelo assaltante, que minha bolsa era de couro. Então ele ficou puxando. Então isso acarretou o quê? Pra poder arranhar o meu joelho. Eu tenho a marca até hoje aqui do meu joelho, tá? Só não mostro aqui. E acarretou que eu caí de barriga no chão. Fraturei a mão,
Fui parar no Miguel Couto, tá? Fiquei com o braço enfaixado, com a mão. E meu joelho ficou sangrando, cheio de pus, gente. Cheio de pus. Aí vocês vão dizer, por que você não vendeu a bolsa de couro pra comprar comida? Gente, pausa. Eu estava grávida. E eu não pensei nessas coisas. Como que eu vou pensar? De repente eu engravido. Porque a gravidez foi repentinamente, tá bem? Essa parte aí eu também vou chegar. Então, não tem como você pensar muito bem quando você tá cheia de hormônios. Quem é mãe aqui, quem tem filho, vai me dizer a mesma coisa. Tem como você pensar assim, quando você tem um filho, que você tá sem hormônios. Agora, quando você tá grávida, cheia de hormônios, é muito complicado. Ainda mais na primeira gestação. Então, o que acontece? Eu fui ligeiramente arrastada, grávida. Não só bastando isso, resumindo, no final da gestação... No final, tá, gente? Porque ele não ajudou durante a gestação. Não ajudou. Se ele deu uma ou duas ajudas, foi tudo forçadamente, à base de gritos, à base de pedidos insistentes, inúmeros, tá? No final da gestação, aos 8 meses de gestação, resumindo, ele falou que ia comprar um medicamento meu, o meu medicamento de epilepsia. Eu tenho um laudo, ando com ele na bolsa, tá? Inclusive, ele tá aqui, né? Eu ando com laudo na bolsa. Né? Minha bolsa antiga da época que eu tinha plano de saúde. Entendeu? Enfim. Eu ando com ele na bolsa, tá? Aí, o que aconteceu? Ele virou e falou que não compraria. Ele virou... Aqui, eu tenho um laudo, tá? Laudo médico. Eu tenho laudo médico somente da epilepsia. Eu vou explicar isso pra vocês já já. O que acontece? Ele falou que não compraria remédio nenhum, porque não tinha laudo, sendo que ele me fez grávida de 8 meses, ir até o posto de gasolina, não, falei errado, gente. Ir até o posto de saúde, trocar a receita pra comprar, e chegando lá no posto, em vez dele pedir o laudo antes, ele virou e falou, não vou comprar nada porque você não tem laudo, que não sei o quê. Simplesmente aquilo ali me deu uma desestabilização emocional, né? Eu quebrei um copo e cortei os pulsos. Isso tudo, isso aqui eu consigo mostrar perto. Isso tudo grávida, de 8 meses. De 8 meses. Cortei os pulsos e eu só queria tirar essa dor que tava acontecendo, entendeu? Que tava acontecendo aqui dentro, passando por essa situação toda. E daí... depois disso, né, a minha filha nasceu, e daí não passando por isso, e daí mesmo assim passando por isso na gestação, né, eu deixei, veio a convivência familiar e etc, e eu denunciei, né, a violência doméstica em setembro do ano passado, e depois que eu denunciei a violência doméstica, eu sofri coação, né, como eu expliquei pra vocês no primeiro no início do vídeo, tentativa de incriminação, né? Não sei se eu expliquei no começo do primeiro vídeo, eu vou ver aqui, peraí.